Eu sou o Padre Fabrício Bernardo, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Brasileira, nascido na cidade de São José e até a minha adolescência criado na cidade de Paulo Lopes, atualmente exercendo o sacerdócio na cidade de Itapema, a missão de evangelização de Itapema, e a minha profissão hoje é músico. Meu primeiro contato com a fé foi no ano de 1996, quando eu acompanhei a construção de uma capela, a Capela Santa Paulina, que fica na comunidade do Freitas, em Paulo Lopes, e acompanhei desde a sua fundação até os primeiros tijolos e depois a sua inauguração com o falecido Padre Eugênio Kissesky. E na época eu tinha 6 anos de idade. Naquela missa, naquela ocasião, eu fui convidado a segurar uma vela do lado do padre para que ele pudesse entregar a Eucaristia para as pessoas, a comunhão. E naquele momento eu senti dentro do coração o desejo de ser padre. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. O meu primeiro despertar vocacional foi justamente nessa missa, quando eu fui convidado pelo Lauri, que até hoje é ministro da Eucaristia nessa comunidade. Ele me chamou, eu estava sentado no primeiro banco acompanhando a missa e tudo aquilo me fascinava, a liturgia, os cantos, os paramentos do padre, tudo o que ele estava fazendo, o incenso que estava sendo colocado no altar, enfim, toda a dedicação, toda a liturgia me fascinou. E o Lauri me convidou para que eu segurasse uma vela do lado do padre. Esse foi o meu primeiro despertar vocacional. Depois desse dia, as minhas brincadeiras na minha infância, enquanto muitos jogavam bola, brincavam de carrinho, eu ia para o fundo da casa da minha avó. Meu falecido avô tinha um pilão na qual ele fazia café, e eu botava uma madeira em cima para poder brincar de missa. Me vestia com o lençol, colocava uma tira de papel higiênico para fingir que era estola, e ali a minha brincadeira era sempre a missa. A minha caminhada vocacional não foi, como podemos dizer, ela não foi muito natural. Eu fui para o ano de 2006 convidado a ir para o Rio Grande do Sul através de um padre que eu tinha conhecido na praia enquanto eu trabalhava vendendo milho. E esse padre me levou para lá, para a cidade de Pantano Grande. Na verdade, a minha mãe me levou até Pantano Grande, e lá eu acabei sendo acompanhado por esse padre. Aconteceram algumas coisas que infelizmente foram muito difíceis para mim, e naquele ano de 2006, mais ou menos, eu fui residir na cidade de Santa Cruz do Sul, dentro do bispado da Diocese de Santa Cruz do Sul, junto com o falecido Dom Aloysio Sinésio Bon, que se tornou um grande amigo, um grande pai, um grande orientador, que era o bispo da diocese. E a minha ida para lá foi completamente avessa daquilo que era o normal, sem o consentimento da diocese, sem o consentimento do bispo, da pastoral vocacional. Simplesmente eu fui de forma imatura, sem saber como que era o acompanhamento. Então essa parte da minha vida vocacional acabou sendo muito pesada, muito triste, mas ela foi necessária para forjar o meu caráter de hoje, porque esse padre me mostrou aquilo que eu não deveria ser. No ano de 2012, eu fui convidado pelo padre Alexandre Long, padre da Arquidiocese de Porto Alegre, para ser acompanhado, para estudar, para morar junto com ele na paróquia. Depois de muitas reuniões que ele fez com a comunidade, eles autorizaram a minha ida. Acabei indo, fiquei durante 3 anos dentro da paróquia de Belém Novo, e nesses 3 anos eu auxiliei ele em diversos aspectos, aprendi muitas coisas com o padre Alexandre, inclusive a questão administrativa, questão pastoral. Tanto é que quem celebrava nas comunidades, quem atendia os cemitérios era eu, por conta de alguns problemas de saúde do padre Alexandre. E depois disso, auxiliando também na reforma da Igreja Matriz, eu fui convidado para ir morar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Sapucaia do Sul. Depois de um bom tempo estudando, sendo formado também dos encontros no seminário, os encontros Kairós, o então arcebispo da Arquidiocese, Dom Jaime Spengler, hoje cardeal Spengler, ele pediu para que eu me retirasse da paróquia, porque eu não tinha perfil para ser padre, depois de quase 5 anos. Então eu saí da Igreja Romana nesse momento, não fui mais acompanhado, continuei a estudar em Porto Alegre, morando na casa de uma família.
E dali eu fui convidado, através de um bispo romano, falecido Dom Agenor Girardi, para poder conhecer a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Entrei em contato com o padre André Brandolf, que na época era administrador do Rio Grande do Sul. Fizemos um encontro em Porto Alegre, na presença também do Dom Duarte, e naquele momento eu aceitei o convite para ser formado na Igreja Católica Brasileira. E indo estudar em Lages, morar em Lages, passei por um período muito difícil também e conturbado lá na cidade de Lages, até que o padre André Brandolf foi eleito bispo da Diocese de Joinville, na qual fazendo o convite para que eu viesse a Joinville para ser acompanhado, para ser ordenado e aqui começar um trabalho ministerial que até hoje eu exerço. Hoje, um dos maiores desafios que nós passamos dentro da Igreja Católica Apostólica Brasileira é justamente o enraizamento dos ideais de São Carlos do Brasil, lutando também contra a perseguição religiosa feita por alguns membros da Igreja Católica Romana. E aqui na nossa comunidade nós temos uma paróquia muito próxima aqui da Meia Praia, cujo padre sempre alimenta e instiga essas perseguições. Não só ele, alguns outros padres também. Então esse é um dos maiores desafios que nós temos, porém hoje eu sou tão maduro em dizer que esses desafios são valiosos, porque ele nos ergue, ele nos ajuda a ir mais além, porque além de fazer essas perseguições é uma grande propaganda para nós. E muitas pessoas têm participado aqui da nossa comunidade justamente vinda desses comentários, dessas perseguições, e acabam conhecendo e gostando, e graças a Deus os frutos estão aí na nossa missão. As maiores alegrias do ministério sacerdotal é poder estar sempre disponível às pessoas, de poder fazer parte da vida das pessoas, de ser um farol no momento da escuridão da vida de muitas pessoas, mesmo com os nossos pecados, com os nossos limites, com os nossos desafios. Deus nos dá a grande graça de experimentar a sua misericórdia e o seu amor. Olhando para a minha história, desde o passado, desde o começo até aqui, eu posso dizer com todo o meu coração que eu hoje vivo e experimento um milagre. Eu tinha todas as chances de me perder, eu tinha todas as oportunidades de ir para outros caminhos, mas Deus me concedeu a graça de permanecer fiel diante dele, porque além de lutar contra uma depressão, além de lutar contra coisas internas minhas, pessoais, familiares, eu olhando para tudo que eu sofri, de várias coisas que aconteceram na minha vida, hoje estar aqui neste altar, estar na comunidade, estar inserido dentro da Igreja Católica Brasileira, hoje sendo padre, eu posso dizer e resumir tudo como milagre de Deus.